Selecionar aqui a gravação. Vamos lá. Vamos começar. Bom dia a todas. Mais uma semana, meninas. Estamos quase lá, né? Uhul! Quase fechando aí a disciplina. Hoje nós vamos falar sobre mutações genéticas e ciclo celular, tá bom? Então, eu gostaria que vocês anotassem no caderno uma série de conceitos que são importantíssimos, tá? Para vocês estudarem para a nossa prova, para a nossa atividade parcial, é fundamental que vocês tenham essas anotações no caderno, né? Lembrando que eu sempre passo algumas coisas além do livro didático e dou ali destaque, ênfase em alguns temas. Então, utilize o caderno como se fosse um roteirinho mesmo, para você ir relembrando aí esses aspectos fundamentais de cada capítulo, tá bom? Vamos começar então. Vamos lá. Olha só, toda hora, toda vez que você ouvir esse termo mutação, mutação é a mesma coisa que transformação, tá? Alteração. Geralmente, quando a gente escuta mutação, a gente associa com coisas negativas, né? Imagina, assim, alguma doença, algum tipo de defeito, essa questão até da ficção científica, né? Os vídeos, e aí nasce um braço aqui, sai um braço da barriga, associado com uma mutação. Mas, na verdade, a maior parte das mutações, elas não trazem prejuízo ali para o organismo, né? As mutações, elas acontecem, essas alterações, o tempo inteiro. O tempo inteiro nós sofremos mutações genéticas. E nem todas são deletérias. Né? Nem todas trazem ali algum dano para o organismo. Na verdade, é a menor parte. O que acontece? A gente pensando, né, como eu sou bióloga, eu gosto de reforçar essa questão, né, dos aspectos de evolução. Imagina, né, pegando o darwinismo e a evolução das espécies. As espécies que nós temos hoje, né? Ou seja, as bactérias, os fungos, os seres humanos, os animais, eles só existem dessa forma porque em algum momento da sua história evolutiva ocorreram ali alterações, né? E a partir dessa seleção do meio, essa força, essa seleção ambiental, aquelas características foram os mais adaptados, foram permanecendo, né? E passando ali essa informação para a geração futura. Então, para começar, eu queria desmistificar isso. 2 pontos. Primeiro, mutação é qualquer forma de alteração, tá? Então, quando eu falo de mutação gênica, mutação cromossômica, é qualquer forma de alteração no gene ou no cromossomo. E as mutações são fundamentais no processo de evolução, no processo evolutivo, tá? Nem toda mutação traz prejuízo. Então, são 3 pontos aí que eu queria reforçar com vocês. Vamos lá. Em relação aos tipos de mutações, amores, anota aí no caderninho. Nós temos mutações gênicas, coloca aí, escreve mutação, setinha, gênica, outra setinha, cromossômica. Qual que é a diferença, então, né? Vamos falar aqui sobre esses 2 tipos, gênica e cromossômica. Como o próprio termo já diz, uma ocorre no gene e a outra no momento de separação do cromossomo, né? Uma alteração no cromossomo durante a divisão celular. E eu vou explicar com mais detalhes essas mutações para vocês, tá? Lembra lá,
quando eu falo de gene, o que é gene mesmo? Dá uma olhadinha no seu caderno enquanto eu desenho aqui. O que é gene? É um pedaço de DNA que carrega informação genética para uma determinada característica. Isso. Então, é todo fragmento de DNA, toda sequência aqui de DNA, né? Que tem, que carrega a informação para a produção de proteína e RNA. Então, vamos supor que você teria aqui este gene, certo? Se você tiver qualquer tipo de alteração nessa sequência de bases, A, T, C, G, vamos supor que tivesse essa sequência aqui, e por causa da ação de uma toxina ou um raio V, mudou aqui essa sequência, tirou uma base, né? Você teve aqui, em vez de A, T, C, G, ficou A, T, G. E isso daí é considerada uma mutação gênica, certo? Quando ocorre ali nesse segmento de DNA. As mutações cromossômicas, elas ocorrem, vamos lembrar aí o que é o cromossomo. O cromossomo, então, ele seria esses filamentos aí de DNA altamente condensado, né? E que está presente ali especialmente durante a divisão celular. Imagina que no momento que foi ocorrer a divisão celular, eu vou falar mais sobre esse ciclo, né? Você teve algum problema na separação desse cromossomo. Então, ao invés de, imagina, você tem aqui um par de cromossomos, tá? Que estão aqui no processo de divisão celular. Ao invés de um cromossomo para cada célula, você teve aqui um problema, uma mutação, uma alteração nesse processo, e uma célula ficou com esse cromossomo aqui duplicado, e o outro ficou sem o cromossomo. Então, é uma alteração, ao invés de um para cada lado, ficaram dois em uma célula e nenhum na outra. Então, é um tipo de alteração, o quê? Cromossômica, no processo de separação ou disjunção cromossômica durante aqui o ciclo celular, tá? Durante o ciclo, nossa, é difícil escrever com mouse, ciclo nossa, tá dando falha aqui. Tá, ciclo celular, tá? Eu vou falar mais sobre essa questão do ciclo celular com vocês daqui a pouquinho. Primeiro, eu vou focar nesse tipo de mutação aqui, ó. Mutação gênica, tá? Deu para entender? Deixa eu ver se melhora aqui esse mouse. Deu para acompanhar, meninas? Sim? Vamos lá, então. Primeiro, falando aqui sobre alteração gênica. Alteração gênica, sempre que você tiver aqui, alteração na sequência de bases que compõem o DNA. Então, esse primeiro tipo que eu representei aqui seria a alteração gênica. Essas alterações, elas podem ser refletidas, né, como está associado com as características daquele indivíduo. Todo tipo de mutação pode ser refletida na própria imagem corporal. Deficiências neurológicas é muito comum no caso de mutações cromossômicas, deficiências motoras, né? Então aí a gente entra, por exemplo, na parte das síndromes, né? Que eu vou falar um pouco mais com vocês, como síndrome de Down, síndrome de Turner.
Quando eu penso na mutação gênica, tá? Nós temos 3 tipos. Então, anota aí no caderninho a parte que você anotou mutação gênica. Coloca aí os 3 tipos de mutação gênica. Adição, substituição ou deleção. Nesse exemplo aqui, preste atenção, né? Eu tenho aqui um esquema, né? Um desenho que mostra aqui essa questão de substituição, deleção e inserção de bases, tá? Vamos lá. Imagine este fragmento de DNA. Observe que neste ponto, aqui onde está a setinha, né? Eu tenho aqui a base G, certo? Eu tenho essa base G aqui na fita, na sequência original, e pareada com a citosina, né? Seguindo aquele pareamento que nós vimos na aula passada. Imagina que neste ponto houve algum tipo de mutação. Nesse caso, aonde eu tinha guanina, ela foi substituída por adenina. Então, se houve uma substituição dessa base, toda a sequência vai ser alterada. Repare, né, que o pareamento, ó, se substituiu aqui, né, imagina, você teve aqui um agrotóxico, o raio V, a questão de drogas, um vírus, né? Um vírus pode causar também mutação genética, que levou a uma substituição dessa base, né? Você vai ter toda uma alteração naquela informação. Então, primeiro, eu vou reforçar só essa questão aqui da diferença, substituição, deleção e adição. Substituição, então, teve a substituição da base, onde tinha guanina, entrou uma adenina, por exemplo, né? Deleção, quando uma dessas bases é realmente removida, você tem a perda, a remoção de uma única base, e aí vai alterar totalmente a mensagem daquele gene, né? Ou ainda a inserção. Inserção quando você tem aqui a entrada, a adição de uma nova base, alterando aquela sequência gênica. Tanto substituição, deleção, quanto inserção são tipos de mutação gênica. Muito bom. Mutação no gene. Olha só, quando eu falo da substituição, né, da base, nós temos alguns tipos. A mutação pode ser, por exemplo, silenciosa, né? Mutação silenciosa é quando você tem, mesmo com essa alteração, não tem nenhum reflexo naquele organismo. Suponha que essa substituição de guanina por adenina codifica na hora que vai fazer a tradução. Lembra da tradução? Lembra, professora? Aonde você tinha aqui o RNA mensageiro, né? Com aquela série de códons. E aqui os transportadores com uma série de anticódons, né? Aqui, ó, levando os aminoácidos. Imagina que essa substituição aqui não altere o aminoácido correspondente, né? Se não tiver uma alteração na sequência de aminoácido, que vai ser decodificada, então é um tipo de mutação silenciosa. Por quê? A mesma sequência vai ser obtida no processo de tradução. Mutação com perda de sentido. Quando tem uma substituição de base, né? E essa substituição leva a um aminoácido diferente, né? Uma substituição desse aminoácido. E aí você tem uma nova proteína que vai ser codificada. Nesse primeiro caso, então, a mesma proteína é codificada.
No segundo, você tem aqui uma alteração naquela proteína, o que perde o sentido, né? O que perde a função associada com aquela transcrição e tradução genética. E ainda a mutação nonsense, que seria a substituição de uma base de tal modo que o RNA mensageiro, né, um códon, que especifica aminoácido, é alterado por um códon contrário, ou um códon stop, né, que a gente fala, que vai realmente parar, né, a produção ali, vai bloquear essa cadeia aqui de aminoácidos, a produção da proteína. Já no caso da deleção, olha só, pode ser removida uma única base do DNA ou milhares delas, né? Então depende aqui. Além disso, tem o nível de mutação. Então pode ser uma deleção única ou deleção múltiplas, o que vai levar a uma mensagem totalmente diferente genética, né? E a inserção também. A adição de um número ali de bases, né? Quando quando você tem uma adição, o número de bases adicionadas ao DNA vai variando. A adição de um número que não seja múltiplo de 3, porque essa questão de 3, né? Por causa do códon. Então, se você lembra aqui que o códon e o anticódon são lidos em trincas de bases, né? Então, se você tem uma alteração ali nessa adição de bases, vai realmente mudar, né? Modificar completamente a mensagem do gene. Ou então, quando você tem, por exemplo, a adição de trincas, você pode duplicar aquela informação, né? Se ao invés de um códon você tiver trincas que foram duplicadas, né? Você vai ter também uma duplicação na produção daquela proteína ou na inserção daquele aminoácido. Então, gente, tá anotado aí no caderno? Quando eu penso em mutação gênica, nós temos substituição, deleção e inserção. 3 tipos, tá? Nós temos aqui uma série, né, de preconceitos, estereótipos associados ali com mutações genéticas de uma forma geral. Então, atividades inclusivas são fundamentais, né, quando você tem esse tipo de mutação, de alteração ali genética. E aí, para a gente continuar, que eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão das síndromes e essa alteração na separação dos cromossomos, eu vou passar aqui para vocês um videozinho sobre o que é a síndrome de Down, né? E a importância de processos inclusivos na nossa sociedade. Então, deixa eu só colocar aqui para rodar. Só um minutinho. Esse vídeo é bem bacana, é uma ONG que trabalha, né, Movimento Down. Não sei se vocês já ouviram falar. Depois vocês podem, inclusive, acessar o canal. Mas tem uma série de informações sobre os portadores da síndrome de Down e... Opa, caiu aqui. Os portadores da síndrome de Down e as suas
informações sobre ações, né, ações de inclusão, enfim. Antigamente, essas pessoas que eram portadoras de síndrome ou que tinham algum tipo de mutação eram realmente discriminadas, né? Muitas das vezes privadas de cumprir ali o seu papel social. Então, ao longo do tempo, isso vem modificando, ainda existe o preconceito, e nós aí na área da saúde temos como obrigação, como responsabilidade, disseminar, né, essas ações aí inclusivas em relação a portadores aí de qualquer tipo de síndrome. Vamos lá. O que é a síndrome de Down? A síndrome de Down é uma condição genética de alguns seres humanos. Todos os seres humanos são formados por células, a menor parte viva de um ser vivo. Dentro das células, existem os cromossomos que carregam informações sobre as pessoas, como cor dos olhos, formato do nariz, altura e muitas outras. Os seres humanos têm normalmente 46 cromossomos. As pessoas com síndrome de Down têm um cromossomo a mais, 47 cromossomos. Qualquer pessoa pode nascer com síndrome de Down. No Brasil, há mais ou menos 270 mil pessoas com síndrome de Down. A síndrome de Down não é doença. As pessoas com síndrome de Down têm características diferentes. Os olhos puxadinhos, marca na mão, separação grande entre os dedos do pé, precisam de comunicação simples para aprender. Doenças no coração. As pessoas com síndrome de Down têm direito e possibilidade de fazer tudo. Elas sabem falar por si mesmas e podem ocupar um lugar como cidadão ou como cidadã. Tranquilo? Alguma dúvida até o momento, pessoal? Não? Por mim tá tranquilo. Ótimo. Bom que a gente vai resgatando uma série de conteúdos que vocês já trabalharam aí. Fica mais fácil. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, para a gente poder falar sobre essas mutações cromossômicas. Eu queria reforçar com vocês a questão do ciclo celular, tá? Então, vamos lá. O que seria aí esse ciclo celular? Toda célula, né? Toda célula tem a sua origem, né? O seu desenvolvimento e a morte celular, né? Então, tem início, meio e fim. E é justamente associado a essa questão do ciclo vital celular que eu vou apresentar para vocês as diferentes fases, né? Especialmente associado ali à sua divisão celular, a replicação celular, tá? Quando eu penso nas fases do ciclo celular, né? Nós temos aqui, para começar, nós temos aqui dois grupos principais. A primeira seria a intérfase. Intérfase é aquele período, é aquele estágio onde a célula não está dividindo, tá? Você não tem a divisão celular neste momento. Então, ela está ali com o seu nível de atividade, né? Então,
produzindo secreção, produzindo energia, enfim, né, com uma série de atividades metabólicas, mas não está se dividindo. Não está se dividindo, tá? Quando eu penso na intérfase, eu tenho aqui 3 fases que estão dentro aqui dessa intérfase. A fase S, que eu chamo aqui a fase de síntese, e aí a gente vai ver aqui síntese de quê e para quê, tá? G1, que seria uma fase de pausa, é gap, associado aí a pausa, gap 1, e gap G2, tá? E nós temos processos distintos associados com cada uma dessas fases. É isso que nós vamos ver agora. O que acontece em meio celular dentro de cada fase aí do ciclo celular. Além da intérfase, onde a célula não está se dividindo, certo? Ela está com seu metabolismo, está bem ativa. Não significa que ela não esteja ativa, pelo contrário, a célula está altamente ativa a partir dos processos de respiração, secreção, mas não está na divisão propriamente dita, tá? Ela tem uma preparação durante a intérfase para a divisão. A divisão celular propriamente dita, nós temos aqui aqueles 2 tipos, meiose e mitose, certo? Meiose e mitose. Eu vou começar, então, com a mitose. E vou falar um pouco aqui sobre essas fases, né, que compõem a divisão celular. Durante a divisão celular, ocorre a cariocinese. O que seria isso? Cariocinese é realmente essa separação do núcleo celular. E a citocinese, que seria essa divisão, essa separação do citoplasma. Então, durante os processos de divisão celular, eu tenho aqui uma célula que a gente chama de célula mãe, que irá originar, né, células filhas. E que para que isso ocorra, você tem que ter a duplicação do material genético, certo? Indo a informação genética aqui para células filhas. Células filhas. Além dessa separação do citoplasma, que a gente chama de citocinese. Aqui eu coloquei uma observação em relação ao sentido da citocinese, que seria essa separação do citoplasma. Pode ser centrípeta ou centrífuga. Lembra aí, centrífuga, igual a centrifugação ali da máquina de lavar a roupa, né? Ou uma centrífuga no laboratório. A força centrífuga sempre é de dentro para fora. E a centrípeta é de fora para dentro, tá? Aqui só em relação ao sentido aqui dessa separação citoplasmática. Uma coisa importante, antes da gente vir aqui para as fases, tá? Anota aí no caderno. Meiose e mitose versus mitose, tá? Vamos ver algumas diferenças entre esses processos. Primeiro, a mitose.
Divisão de células somáticas. A mitose está associada com a divisão de células somáticas. Somáticas, aqui é um M, tá? Somáticas. Divisão de células somáticas. É um processo conservativo. É um processo conservativo. Meiose. Divisão de células germinativas. Células germinativas. É um processo reducional. Reducional. Maravilha? Todo mundo sabe a diferença de célula somática e germinativa? O que que é? Me dá aí exemplos de células somáticas e me dê exemplos de célula germinativa. A germinativa, você explicou, é o processo reducional, é quando é a divisão delas no processo reducional. E a somática é a divisão delas no processo conservativo. Isso, mas nós temos dois tipos de célula no nosso corpo aqui. As células que são somáticas e as células germinativas. A mitose ocorre nas células somáticas. A meiose nas células germinativas. Me dê exemplo de célula somática. Me fala aí um tipo de célula que é somática e um tipo de célula que é germinativa. Somática seria as células do tecido, por exemplo. E a germinativa seria o esperma e o óvulo, que são os únicos dois tipos de germinativas que tem. É isso? Ótimo, muito bom! Isso aí. Células somáticas são aquelas células que constituem os nossos tecidos. Então, um exemplo, neurônio. É um exemplo de célula somática, né? Adipócito, que a gente viu na aula de lipídios, é um exemplo de célula somática que forma um tecido adiposo. Osteócito, fibra muscular, etc. Tá? Então, células somáticas são aquelas células que formam os nossos tecidos. Ou seja, a mitose, ela é fundamental para regeneração tecidual. Anota aí no caderno, né? Como está associada com a divisão da célula somática, a mitose é fundamental para a regeneração tecidual. Já a meiose está associada com o quê? A formação dos gametas. Germinativa, é só você lembrar, germinar, né? Célula germinativa. É como se fosse uma sementinha, né? É como se tivesse ali uma sementinha e no caso, né, dos seres humanos, essa questão da meiose ocorre na formação dos espermatozoides, né, e dos óvulos, que são nossas células germinativas, nossos gametas. Maravilha? Mas não está falando que a célula somática não é toda célula do que possui no corpo? Como é? Eu não entendi essa parte não, Nayara. Olha, a célula somática, né, por exemplo, o neurônio é um tipo de célula somática que forma, né, o nosso tecido neuronal.
O osteócito é um tipo de célula, é a célula que forma nossos ossos. Imagina, no nosso epitélio, na nossa pele, nós temos uma série de células que formam, né, esse tecido epitelial, que irão formar esse órgão aí, que é a pele. Deixa eu pensar, hepatócito é a célula ali do tecido hepático. Então, essa questão da célula somática está associada com a formação dos tecidos do nosso corpo. Lembrando, né, que nós temos as células, o conjunto de células forma os tecidos e os tecidos formam aqui o órgão, né? Então, vamos lá. Vamos supor, um exemplo de célula somática. A nossa célula cardíaca, a nossa célula do trato respiratório, a célula do intestino, a célula do epitélio, né, dos ossos. Nós temos uma série de células que formam os nossos tecidos. Essas células, elas sofrem aqui o processo de mitose, certo? Para promover, por exemplo, essa regeneração tecidual. Imagina o seguinte, você tá aqui, né, a pele. A pele a gente sofre o processo de descamação a todo momento. Você arranhou aqui, ó, se você arranha a sua pele, tem um pequeno corte, um pequeno machucadinho, você vai precisar de todo um processo de regeneração tecidual para recompor aquelas células perdidas, certo? E essa regeneração do tecido vai se dar a partir da mitose, que vai gerar novas células iguaizinhas àquelas anteriores, né, do seu epitélio, por exemplo. Já a meiose, no nosso organismo, ela ocorre, como é um processo reducional, ela ocorre para formar gametas. Exclusivamente, quando eu falo célula germinativa, está associado com os gametas. Então, a meiose no nosso corpo só ocorre na formação dos óvulos e na formação dos espermatozoides. A meiose é exclusiva para a formação dos gametas. Por isso que eu falo que é um processo reducional. Olha só, imagina. Nós temos aqui 46 cromossomos, certo? 46 cromossomos. O ser humano tem 46 cromossomos. Mas durante o processo de fecundação, né, onde você tem a união dos gametas, você tem aqui um espermatozoide com 23 cromossomos que vai se encontrar com um óvulo, que vai ter mais 23, né? Então, vem aqui o espermatozoide. Pau, fecundou. Fecundou, forma o zigoto, 23 mais 23, 46 cromossomos, certo? Então, a meiose, é um processo reducional porque ela está associada aqui com a produção de gametas. E antes da fecundação aqui, né, você tem esses gametas, o quê? Cada um com a metade do número de cromossomos, para formar um zigoto com 46 cromossomos. Foi mais claro ou só confundi mais? Não, agora eu estou entendendo, é porque eu tinha entendido assim, que as células, se as somáticas é todo o processo, todo... Como é que eu perguntei? Todas as células do corpo, eu entendi porque então tem essa divisão de somáticas e germinativas, não seria no geral falar que seria só somáticas, mas agora eu estou entendendo. Ah, sim. É porque germinativa refere-se aos gametas, certo?
Germinar. Vamos lá, gente. Meninas, então vamos dar andamento aqui e falar um pouquinho. Entendeu? Ô, Nayara, eu fiz uma confusão ainda no meu raciocínio, desculpa, mas agora deu para entender. Ah, não, beleza. Não, não é confusão no raciocínio, não. Sempre que tiver qualquer dúvida, por favor, falem, tá? É por aí mesmo. Mas aí eu vou explicar aqui com mais calma cada uma dessas etapas, tá? Vamos lá. Então, voltando aqui para essas fases do ciclo celular, né? Eu vou falar primeiro da mitose. Então, eu vou entrar agora nas etapas, certo? Que estão aqui associadas com o processo de mitose. Mais uma vez, mitose acontece em qual tipo de célula? Nas células somáticas. Lembrando que as células somáticas são aquelas que constituem os nossos tecidos, né? Então, está associado com a regeneração tecidual e a própria formação durante o processo ali embrionário, por exemplo, né? Regeneração do tecido e a formação dos órgãos durante o processo aqui embrionário, tá? No embrião, você tem ali mitoses sucessivas para formar aqueles tecidos ali, né? No feto, etc. Vamos lá, então. Aqui, só um destaque, eu vou reforçar a questão da célula animal, mas olha só, quando eu penso nessa citocinese, que seria essa separação do citoplasma, né, da célula, quando eu falo da célula vegetal, na célula vegetal, essa citocinese é centrífuga, de dentro para fora. Então, olha só, começa a formar aqui uma barreira, que a gente chama de fragmoplasto. É uma barreira, certo? Que vai sendo formada com celulose, cálcio. E aí você tem de dentro para fora essa separação do citoplasma. Na célula animal, a gente tem esse processo de estrangulamento, né? Onde tem essa citocinese centrípeta. A força vai de fora para dentro, formando aqui um anel de estrangulamento. Vamos ver cada fase aqui do ciclo celular, tá? Lembra o seguinte, olha só, intérfase G1, S e G2, tá? G1, S e G2. Durante a intérfase, nós temos aqui aquele período de gap, né? Que seria essa pausa aqui em relação à multiplicação do DNA, a replicação do DNA, tá? Não quer dizer que aquela célula está em pausa total, não, ela continua com uma série de atividades, mas em relação à replicação do DNA, não está acontecendo. S é a fase onde tem a duplicação do DNA e G2 a segunda pausa. Então, vamos pegar aqui, né, com calma, qual que é a relação que ocorre entre o DNA e os cromossomos nas várias fases do ciclo celular. Esse quadro, meninas, representa o seguinte. Eu tenho o tempo aqui no eixo X, tá? As fases do ciclo celular estaria associada aqui ao tempo mesmo, que está passando aqui, em relação àquela atividade da célula. E no eixo Y, eu tenho a quantidade de DNA, tá? Então, a quantidade de DNA que eu tenho naquela célula. Em C aqui, está representando um cromossomo e aqui 2
dois Cs estaria associado aqui com essa duplicação, tá? C ou 2C, se o DNA está aqui na sua forma simples ou se ele está duplicado. Vamos lá. Em G1, né, nós temos o seguinte, em G1, cada cromossomo contém uma molécula de DNA, certo? Lembra aí que os cromossomos são esses filamentos aqui de DNA associados aqui à proteína, né, histona. Maravilha. Que tem um grau aqui de espirilamento. Quando essa célula entra na fase S, S está associado a síntese. Síntese de quê? Síntese de DNA, tá? Então, a fase S, anota no seu caderno. A fase S, na fase S, ocorre a replicação do DNA, a duplicação do DNA, por aquele processo que nós estudamos na aula passada, né? Você tem aqui essa fita de DNA, a helicase que abre aqui essas fitas, utiliza cada uma como molde, e aí você tem a duplicação desse DNA. Ao final da síntese, olha aqui, aqui eu tinha a quantidade de cromossomo C. Depois da fase de síntese, eu tenho esse DNA, né, essa quantidade de DNA duplicado, 2C, certo? Porque teve a duplicação do DNA na síntese. Nesse sentido, em G2, eu já tenho aqui o DNA duplicado. Então, esse cromossomo, ele está pronto aqui para entrar na fase de divisão celular. Ele é constituído por duas cromátides. Então, cada perninha, cada porção dessa daqui, né, que está destacado, eu chamo de cromátide. São cromátides irmãs. Então, ao final da síntese, cada cromossomo é composto aqui por duas cromátides, contendo, né, o mesmo conteúdo genético, a mesma informação do DNA que foi duplicado, tá bom? Essas cromátides, então, carregam a mesma informação, porque partiram do mesmo DNA. Vamos lá. Então, vem aqui. Em G1, cada cromossomo contém apenas uma molécula. Em S, ocorre a duplicação do DNA. Em G2, o cromossomo está constituído por duas cromátides irmãs, cada uma contendo uma molécula de DNA. As cromátides irmãs se separam, então, na mitose. E aí entra na fase da mitose, que seria a fase da divisão propriamente dita, aonde você tem a separação celular e a separação dessas cromátides irmãs, né? Voltando, depois da mitose, a mesma quantidade de DNA que você tinha no processo inicialmente. Então, por isso que eu falo que esse processo aqui é o quê? Conservativo. Eu tinha uma célula e no final eu vou ter duas células com o mesmo teor. Em relação à intérfase, deu para acompanhar? Nayara, Oi. não entendi porque, na maioria das vezes, a mitose, que é a formação das cromátides irmãs, não é na intérfase, é na mitose. Uhum. Não, é na própria intérfase. É porque depois a gente tem a preparação, né? A intérfase seria aqui a preparação para entrar na duplicação propriamente dita, tá? Porque a mitose,
o que que acontece? A mitose, aí eu já separo nessas fases aqui, ó. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Então, antes de entrar, né, nessas fases propriamente ditas, eu já tenho esse processo aqui de duplicação do DNA, né? Esse DNA já está duplicado para poder entrar na separação propriamente dita. Ué, mas tem a formação de duas, e só na mitose ou na meiose que acontece a formação de duas, não? Não, então, justamente é uma preparação para entrar na mitose ou na meiose. Ocorre nessa fase aqui, ó, essa duplicação propriamente dita, ocorreria aqui nessa fase de síntese, que é uma das fases associadas aqui à intérfase, né? Que estaria associada com essa preparação para a separação aí dessas cromátides, etc., a partir do processo de mitose ou meiose. Então, a fase de síntese é aqui, ó, ocorre na intérfase mesmo. É uma preparação, é bem próximo. Tem até um desenho, quer ver? Deixa eu procurar. Aqui, ó. Olha só. Olha só nesse desenho aqui. Eu acho que vai integrar bem essa questão dos tempos aqui que a gente está falando, tá? Por exemplo, a separação, a mitose propriamente dita, né? Ela é rápida. Ela é comparativamente às demais fases do ciclo celular, né? Então, você tem, inclusive, durante essa fase aqui de intérfase, a preparação, né, a duplicação aqui do cromossoma, a duplicação de centríolo, para no momento que entra, que essa célula entra em mitose, propriamente dita, aí você já tem esse processo mais rápido que a gente vai falar, a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mas a síntese, ela ocorre aqui, ó, durante esse período que a gente chama de intérfase, tá? Presta atenção aqui, olha só. Em G1, que seria o primeiro gap, 9 horas. Então, pensando aqui numa proporcionalidade de tempo, né? Então, tem aqui o núcleo G1, né? O DNA não está duplicado ainda, a célula está executando ali suas atividades, né? De secreção, respiração, digestão, etc., desintoxicação, atividade metabólica normal. Aqui, nesse segundo passo, entrou no processo de síntese, ainda dentro da intérfase, observe, né? Ainda dentro da intérfase. Então, a síntese em si, aí tem aquela duplicação, a síntese do DNA, a duplicação dos cromossomos. Além da duplicação dos cromossomos, ocorre também a duplicação do centríolo. Então, é uma preparação para aquela célula entrar, né, no processo de divisão celular, certo? Em G2, a pausa seria aqui mais curta, né? Mas aonde você tem esses cromossomos aqui duplicados, os centríolos duplicados, né? Aí tem uma série de enzimas que são produzidas associadas com o processo de divisão celular propriamente dito. E aí, quando entra na mitose, que seria a divisão propriamente dita, você já tem que esse DNA já está duplicado, né? E aí você vai ter o processo de organização desses cromossomos, né, em diferentes formas para ocorrer a separação propriamente dita. Mas mais uma vez, quando entra na divisão celular, o DNA já foi duplicado anteriormente. Oi.
Gente, vocês estão aí? Sim. Deu para acompanhar? Sim. Deu para acompanhar? Então, é só mais uma questão conceitual mesmo. É porque quando a gente estuda geralmente no ensino médio, em cursinho, quando a gente fala dessa fase de intérfase, é no conteúdo que a gente trata sobre divisão celular, né? Então, às vezes, pode trazer essa confusão, mas é só uma separação mais conceitual. A intérfase seria aquela fase entre, né? Aquele período entre onde a célula está entre essas fases de divisão e ocorrem importantes atividades, inclusive a preparação para a divisão propriamente dita, que seria a partir dessa duplicação do DNA e do centríolo, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Aqui, gente, esse gráfico tá ok? Posso colocar na prova de vocês? Deixa eu colocar aqui, ó. Alguma dúvida? Vou colocar na prova, tá? Deixa eu anotar aqui, ó. Vou colocar na provinha de vocês. Mas, ô Nayara, como é que ele termina a intérfase com 2C e acaba ela com um C só, que é na mitose? Isso, porque aqui, tá vendo esse Mzinho aqui? Que tá em laranja? Esse M representa a mitose. Esse M. Aí na mitose vai ter aqui a prófase, anáfase, telófase, dividiu. Entra em G1 de novo. Que é a outra intérfase. Aqui eu tenho, ó. Eu tenho essa intérfase, divisão propriamente dita, aqui, ó, intérfase, certo? Terminou a intérfase aqui. Entrou em mitose. E aqui seria intérfase de novo. Intérfase. E aqui que é a divisão. Nossa. Esse M aqui, ó, tá representando essa divisão. Por isso que você tem a diminuição, né? De 2C vai para C. Na mitose, você tem a separação das cromátides. Sim, não, talvez. Sim. Sim, ótimo. Vamos lá, vamos ver as fases, então, da divisão propriamente dita. Eu falei para vocês, a intérfase é dividida em G1, S e G2, certo? Em S, você tem a duplicação do conteúdo ali do DNA, né? E aí entra, então, essa célula está pronta para entrar no processo de divisão propriamente dita, né? Quando eu falo aqui na mitose, olha só, é um processo equacional. Quando eu falo equacional, é justamente aquilo que eu tinha falado anteriormente. Um processo conservativo, ou seja, mantém ali a mesma quantidade de cromossomos ao final do processo, tá? Nós temos aqui 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prometi, Ana, telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prometi, Ana, telefonar. A importância da mitose está ligada ao processo de crescimento. Então, imagina, né? Nós estamos a todo momento crescendo. Que não seja em altura, vai ser em largura, minha gente. Nós estamos modificando nosso corpo a todo momento. E esse processo
Esse processo de crescimento ele ocorre, né, a partir de mitoses sucessivas. Então, especialmente em crianças, bebês, né, na formação ali do embrião, no feto. Então, está associado ao desenvolvimento e ao crescimento do indivíduo, além da regeneração tecidual que nós citamos anteriormente, tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre cada uma dessas fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, o que acontece na fase da prófase? Na prófase, eu tenho a desintegração da carioteca, ok? Então, aquela membrana nuclear, ela vai sendo desintegrada, forma o fuso acromático. Fuso acromático é um fuso formado por filamentos de proteína, aonde você vai ter como se fossem esses filamentos que irão puxar os cromossomos ou as cromátides irmãs, tá? Então, vai conseguir separar aquelas cromátides a partir desse fuso, que seriam filamentos de proteína. Condensação dos cromossomos, os cromossomos ficam cada vez mais condensados, então, inclusive, em microscópio, eu vou mostrar algumas imagens de lâminas para vocês. Em microscópio, a gente consegue visualizar, né, esses cromossomos e a fase que esses cromossomos se encontram. Nós temos, depois da prófase, né? Nós temos a metáfase. Metáfase é quando os cromossomos se alinham no meio da célula, na plano equatorial, então, formando o que nós chamamos de placa metafásica, quando esses cromossomos estão alinhados ali no centro da célula. Anáfase é quando você tem a separação daquelas cromátides irmãs, certo? E telófase seria a última etapa aqui, quando você tem o reaparecimento do nucleolo, cheio de RNA, tem uma reintegração da carioteca, desaparece aquele fuso acromático, desorganiza aqui o cromossomo, né? Descondensando e aqui nesse momento preparando então aquelas células, né, para entrarem em intérfase. Essas daqui seriam as etapas associadas aí com o processo de divisão celular. Ô, Nayara, Oi, amor. o que eu tinha te perguntado na intérfase é que parece que tem a anáfase, porque tem duas cromátides irmãs separadas. Isso. Não. A intérfase, você vai ter a formação. Olha só. O que acontece? Aqui, voltando para a intérfase, começa com uma molécula de DNA, vem para a parte de duplicação. Aí forma em G2 o cromossomo com duas cromátides, certo? Entrou na mitose, essa separação aqui que ocorre na mitose, especialmente na fase da anáfase, vai acontecer, ó, a separação das cromátides irmãs, mas essas cromátides, essa duplicação já aconteceu lá anteriormente na intérfase. Eu acho que talvez seja isso que esteja te confundindo. As cromátides irmãs, elas são formadas, certo? Aqui na intérfase. Então, em G2, você já tem duas cromátides aqui irmãs para cada cromossomo. E ao longo do processo de mitose, esse M aqui seria a mitose. Você tem a separação dessas cromátides, que já foram formadas anteriormente. Então, a célula entra em divisão celular com DNA duplicado. Ok. Sim, não.
Aqui, em relação a essas fases, gente, deu para acompanhar aqui mais ou menos? Vou falar das diferenças para meiose, tá? Mas olha só, aqui vamos retomar aqui, que eu acho que no desenho fica mais fácil. Olha só, a intérfase, então, como nós falamos, tem a primeiro gap, a fase de síntese, onde tem a duplicação do DNA. Então, você tem a duplicação dos cromossomos, duplica o conteúdo nuclear, duplica o centríolo, né? E aí, em G2, você já tem essa célula aqui com esse DNA duplicado, e aí entra na divisão propriamente dita. Prófase, desintegração da carioteca, condensação dos cromossomos, formação do fuso acromático, a partir da separação dos centríolos. Então, cada centríolo vai para um polo da célula e forma aqui esses filamentos de proteína que serão responsáveis por essa organização dos cromossomos. Metáfase, você tem a migração desses cromossomos, cada cromossomo composto por 2 cromátides, repare, né? Você tem a organização desses cromossomos na placa que nós chamamos de metafásica, tá? Nesse plano equatorial. E os cromossomos se ligam ao fuso acromático. Perfeito. Cada centríolo localizado em um polo da célula, o fuso, né, acromático ligado aqui aos cromossomos e os cromossomos centralizados na placa metafásica, nesse plano equatorial celular. A anáfase, você tem um encurtamento desse filamento. Olha que interessante. Então, imagina, né, que você tem, é como se esses filamentos que estão aqui ligados ao centríolo, o centríolo retraísse, puxasse, e levasse a um encurtamento, a uma diminuição no tamanho desses filamentos de proteína. Isso faz com que esses cromossomos separem, né? Você tem uma cromátide sendo puxada para um lado da célula e outra cromátide irmã sendo puxada, né, para outro polo da célula. Então, você tem essa separação durante a anáfase por um processo de encurtamento desse fuso acromático. Uma vez que você tenha esse conteúdo do DNA separado, aí você tem a telófase, aonde forma novamente a carioteca, um centríolo para cada lado, um conteúdo nuclear para cada lado, forma aqui a carioteca, e tem a citocinese, que seria essa divisão do citoplasma. Então, na telófase, a gente consegue ver esse processo, né? Esse anel de estrangulamento, que vai dar origem aqui a 2 células filhas, e aí essas células filhas continuam sua atividade aqui, entrando em intérfase, certo? Então, a divisão propriamente dita, ela é curta o período, tá vendo? 30 minutos. Enquanto fica 10 horas sintetizando e replicando aquele DNA com todo cuidado, né, na fase de intérfase, a divisão propriamente dita é mais rápida, né? Então, algumas coisas importantes. Na intérfase, embora a célula não esteja em processo de divisão celular, ela se encontra em intensa atividade, né? Então, tem a secreção, respiração, a desintoxicação, enfim, tá ali com todos os seus processos metabólicos, cumprindo a sua função, né, para aquele tecido, com uma alta atividade, certo? Pessoal, olha só, agora a gente vai falar um pouquinho em relação à mitose. Deu para acompanhar? Meninas, mitose, deu para acompanhar? Vamos fazer o seguinte, para a gente entrar na meiose, como já tem aqui 1h20 que eu tô falando, vamos fazer o seguinte, dá um intervalo, 20 minutinhos, tá?
9h40 a gente retorna e aí eu vou falar sobre essas diferenças que ocorrem no processo de meiose, ok? 20 minutos, 9h40 eu chamo vocês. Abraço. Nayara. Oi, Flor, diga.